todos. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar participando do evento, né? O FIRP, o CIRP e o SERP. Eu sou Felipe Miranda Mota, orientando da professora Cláudia de Oliveira Lozada. Somos do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, que é o PPG Sindal-FAO. E vimos por meio desse texto, né? O resumo submetido ao evento, expor um pouquinho de pesquisas que estamos realizando a nível de mestrado, um estudo dissertativo. O nosso texto, intitulado O papel do professor e a ação comunicativa no processo de resolução de problemas com a utilização do arco de Magalhães. Inicialmente, nós partimos de uma introdução, como todo bom trabalho. Inicialmente, nós colocamos os destaques dado a resolução de problemas nos documentos oficiais, tanto nos parâmetros curriculares nacionais de 97, 98 e 2002, que esboçam, né, a resolução de problema com uma abordagem para o ensino de matemática com uma possibilidade eficaz, e a Base Nacional Comum Curricular, que vem aí com diversas habilidades e que esboçam que os alunos têm que desenvolverem competências de resolver e elaborar problemas. Diante disso, também esboçamos em nossa introdução as pesquisas que têm destaque em resolução de problemas. Destacamos os estudos do Polya, né, que é considerado o pai da resolução de problemas desde 1945. E a nível nacional, destacamos os estudos da UNUCHIC e da Alevato, que são pessoas presentes também nesse evento, né, que abordam a metodologia, ensino, aprendizagem e avaliação via resolução de problema, os estudos de Brito e também do Proença. Com isso, considerando a abordagem da resolução de problemas no ensino de matemática, nós queremos destacar também o papel do professor, o papel ocupado frente às diversas situações didáticas, suas ações e responsabilidades, né? Visto que cada parceiro numa relação didática, tanto o sujeito aprendente, o aluno no caso, como o sujeito que ensina, que é colocado por muitos como um transmissor, um comunicador, um facilitador da aprendizagem, eles possuem ações e responsabilidades diferentes, e com isso nós esboçamos o contrato didático do Brousseau, e considerando essa relação entre professor e aluno, nós ponderamos a respeito da ação comunicativa no processo de resolução de problemas, uma vez que em toda relação didática há uma relação interpessoal, né, entre diversas pessoas, há um transmissor e há um receptor, há uma relação entre professor e aluno, e para que aconteça uma boa relação é preciso que se tenha uma mediação assertiva e que os alunos sejam levados à criticidade e argumentação, né? Não dá mais para resolver problemas por resolver. Aquele resultado numérico encontrado em uma determinada situação, ela tem que implicar em algo, tem que levar os alunos a argumentarem sobre algo. Diante disso, nós apresentamos aqui o nosso objetivo neste estudo, que foi analisar as implicações da ação comunicativa materializada na relação professor-aluno, considerando o contrato didático, e os seus efeitos durante a resolução de problemas no ensino de matemática baseado no arco de Magalhães. Diante disso, além da resolução de problemas com a abordagem de ensino e de aprendizagem, nós pontuamos também o arco de Magalhães, uma vez que consideramos situações de aprendizagens e de ensino baseadas ali na realidade, que o arco de Magalhães vem abordar isso, como eu vou esboçar para vocês mais à frente. Com isso, apresentamos aqui a nossa fundamentação teórica. Inicialmente, ponderamos a respeito do contrato didático, que é uma teoria, que é um pilar de uma teoria maior, no caso a teoria das situações didáticas colocadas por Brousseau, e diz respeito ao conjunto de ações e responsabilidade dos parceiros numa relação didática, o que é esperado pelo professor por parte do aluno e o que é esperado do aluno por parte do professor. Esse contrato didático, ele não vai ter regras explícitas, né? Mas possui regras que, com um olhar cuidadoso de um bom pesquisador, dá para ser enxergado. Eu coloco aqui regras de dois tipos de contratos diferenciados. Um tipo de regra em um contrato que é baseado apenas na exposição do professor, exemplos e exercícios, que é o que comumente acontece nas aulas de matemática, e o contrato 2, né? Que é quando há uma ruptura de um contrato antigo, se coloca a utilização da resolução de problemas, o aluno agindo como sujeito protagonista e o professor analisando e incentivando. E diante disso, nesse contrato também pode acontecer rupturas, quando algum parceiro transcende o que é esperado pelo outro, e podem também haver negociações e renegociações, né, que é após as rupturas, com o intuito de chegar a um consenso. Com isso aqui nós esboçamos através de uma imagem a relação professor-aluno, considerando o contrato didático, né, o professor ele
tem uma relação com o saber, o aluno também tem uma relação com o saber. A relação entre professor e saber é o processo de ensino, entre aluno e saber, o processo de aprendizagem entre professor e aluno, a relação pedagógica, né? O processo de formação. No entanto, se o professor ele não esboça uma mediação assertiva, né? Podem gerar alguns efeitos do contrato didático, efeitos nocivos, que não são bons, digamos assim, para as situações de aprendizagens. Dentre eles, eu coloco aqui 4 tipos de efeitos, que é o topázio, que é quando o indivíduo que dita, no caso o professor, ele não aceita erros graves do aluno, e ele sugere a resposta para que o aluno não erre, e isso não pode acontecer. O efeito Jordan, que é colocado quando o professor, para evitar o debate de conhecimento com o aluno, ele recorre a alguns comportamentos ou respostas do aluno e considerar aquilo como saber científico. O deslize metacognitivo, que é quando uma atividade falha, o professor justifica porque isso aconteceu e continua sua ação, utilizando explicações próprias e não conhecimento como é de fato. E a situação de um envelhecimento do ensino, quando o professor utiliza a mesma metodologia em todas as salas que passar. Com isso, considerando esse contrato didático, esse dinamismo na sala de aula, a gente vem e aborda sobre a resolução de problemas com a abordagem de ensino. Nós colocamos primeiro, quando vamos tratar da resolução de problemas, o que é um problema, né? Diante de visões diversas, e nós pontuamos aqui que é qualquer atividade ou tarefa que não conhecemos um método já estabelecido ou regras prescritas e memorizadas para sua correta solução. Ou seja, vai contra tudo o que é exposto sobre um exercício, né? Para que se tenha um problema, é necessário que os alunos mobilizem seus conhecimentos, vão em busca das aprendizagens já construídas, e é preciso a mobilização de conceitos, princípios e conhecimentos matemáticos. E tanto nos PCNs e na BNCC, a resolução de problemas ela aparece como uma possibilidade para o ensino de matemática. Os alunos eles têm que ser levados a elaborar e resolver problemas, e o conhecimento matemático construído para resolver problemas em contextos diversos. Com isso, é abordado que são necessários alguns conhecimentos necessários para resolver problemas, conhecimentos linguísticos e semânticos, os linguísticos de respeito à língua portuguesa, no nosso caso, né, que somos brasileiros. Os alunos, quando é colocado uma situação para eles, eles precisam fazer a leitura, compreender a situação, e os semânticos, que diz respeito aos conhecimentos matemáticos que eles precisam para resolver aquela determinada situação. Os conhecimentos esquemáticos, que é quando os estudantes, diante de uma determinada situação, eles criam estratégias e procedimentos para a solução. Os estratégicos, quando eles executam esses procedimentos e estratégias. E os conhecimentos procedimentais. Também é abordado na literatura a respeito das abordagens, né, da resolução de problema, considerando 3, via resolução de problemas, que é quando o problema é o ponto de partida no ensino de matemática, e pares sobre resolução de problemas. Em linhas gerais, podemos dizer que essas 2 abordagens é quando o professor utiliza a resolução de problemas após a conceituação e definição de um conteúdo. Diante disso, alguns pesquisadores, como o Poli, o Chico Alevato e a Brito, também utilizado nos estudos do PRANS, apresentam algumas etapas para a resolução de problemas, né? O Poli vem aí com 4 etapas: a compreensão do problema, a criação de um plano, a execução de um plano. A Chico Alevato, considerando o ensino, aprendizagem e avaliação via resolução de problemas, colocam 10 etapas. Já a Brito, ela coloca 4 etapas, que é a representação, planejamento, execução e monitoramento. Diante disso, nós consideramos não só a resolução de problemas, como eu coloquei inicialmente, quando eu apresentei para vocês o nosso objetivo nesse estudo, mas também a utilização na resolução de problemas do arco de Marguerês, ou seja, situações matemáticas, tarefas matemáticas que partam da realidade. Como se dá? Eu coloco aqui o ensino e a aprendizagem a partir da realidade, de acordo com Colombo e Berbel. Como vocês podem observar nessa imagem, tudo vai se realizar ali diante de um arco, por isso chamado arco de Marguerês, ou de Charles Marguerês, que é uma aprendizagem também baseada na problematização. Há uma observação da realidade, dentro dessa observação da realidade há os pontos-chave, onde se é discutido o que vai se pesquisar a respeito daquela realidade, há uma teorização, hipóteses para a solução e uma aplicação na realidade. Ou seja, aquele conhecimento matemático construído, ele tem que voltar para ser realidade. Qual a implicância daquele resultado numérico na minha vida enquanto cidadão? Diante disso, nós pontuamos que numa relação didática, ao considerar uma metodologia de ensino, uma abordagem de ensino, há processos comunicacionais entre professor e aluno. Uma vez que os alunos eles têm que serem levados a criticarem, a argumentarem, a entender
como se dá cada processo utilizado na resolução de uma determinada situação. Com isso, nós colocamos a ação comunicativa do Habermas, e ele coloca que comunicação é todo o processo que ocorre troca de informações. E quando há uma situação de ensino e aprendizagem, há uma troca de informações, né? E há um relacionamento interpessoal com a intenção de entendimento, ou seja, um diálogo entre vários sujeitos. E o Habermas, ele vem também pontua sobre a didática comunicativa, e ele coloca que a didática comunicativa vem como uma maneira de dinamizar a aprendizagem e que o papel do professor não é aquele que conhece tudo e sua função não é apenas transmitir conhecimentos, mas ele tem o dever de conhecer, orientar e acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. E nós colocamos aqui a comunicação versus a aprendizagem. Segundo Silva e Gasparini, eles escrevem que quanto mais o sujeito se comunica, mais ele aprende. Por isso, nós pontuamos que nesse processo de resolução de problemas, das diversas situações, é importante o agir comunicativo dos estudantes. E Silva e Fiel, eles apontam que a utilização da ação comunicativa no processo de ensino e aprendizagem, os estudantes apresentam os seus pontos de vista sobre um determinado conteúdo e permite que eles desenvolvam diversas habilidades. Mas como a gente fazer com que os alunos se comuniquem nesse processo de aprendizagem? Com isso, nós destacamos nessa ação comunicativa os tipos de perguntas que podem ser realizadas durante a resolução de problemas, né? O aluno está ali com a situação, problema que parte da realidade, considerando o arco de Meigherez, pode, né, optar por algumas das etapas de resolução de problemas colocadas na literatura por os diversos autores, e o professor pode fazer com que o aluno fale considerando alguns tipos de perguntas. E aqui eu coloco 2 tipos de perguntas, que são a tematizante, que é quando o professor, para introduzir um assunto, faz perguntas diversas ao aluno, né? O que ele sabe sobre isso? Quais os conhecimentos necessários para resolver uma determinada situação a partir desses pontos? E também colocamos aqui as perguntas de inquirição, que é quando o professor ele tenta obter informações dos alunos para que eles defendam os seus processos e ideias, visto que na resolução de problemas, os alunos eles vão precisar de processos, né, de procedimentos, de estratégias para resolver suas determinadas situações, e eles podem ser questionados. Por que disso? Aí pergunta ao outro grupo se uma situação, problema estivesse sendo realizada em grupo ou individual. Vocês concordam com a solução dada pela outra equipe? Enfim. Com isso, nós destacamos a nossa metodologia, né, que ela teve uma abordagem qualitativa de um caráter teórico e bibliográfico. E com isso, a partir das ponderações feitas anteriormente, nós trazemos aqui uma breve reflexão, que em toda situação didática há comunicação. No processo de resolução de problemas com o arco de Meigherez, os estudantes eles têm que serem levados a ocupar lugares de sujeitos falantes, críticos, analíticos e reflexivos. Os estudantes eles precisam entender que aquele resultado numérico em um problema ele apresenta significados para as suas vidas e que a falha na comunicação, ou feita de qualquer modo, ela pode gerar efeitos nocivos de contrato didático, que é o que eu pontuei lá no início da nossa fundamentação teórica, e que professor e aluno eles têm papéis diversificados frente a um saber. Com isso, nós colocamos aqui uma situação, um problema matemático a partir de um contexto real, né? Como nós estamos considerando o arco de Meigherez, nós pesquisamos notícias para partir da realidade e vimos que o Caixa Tem, né, que foi um dos aplicativos mais utilizados nesse período pandêmico, estava liberando empréstimos, né? Diante disso, nós pontuamos uma notícia, colocamos uma notícia e diante disso pontuamos uma situação problema geradora. Vou ler a situação problema geradora para posteriormente explicar. O Caixa Tem, no período pandêmico, tornou-se um dos aplicativos de bancos mais utilizados, visto que era por ele que muitos cidadãos brasileiros tinham as parcelas do seu auxílio emergencial creditadas. Ainda com a sua utilização na rede de internet, estão sendo veiculadas notícias sobre a liberação de empréstimos no aplicativo, podendo variar de R$ 300 a R$ 3.000, e que o pagamento poderá ser feito em 18 a 24 meses. Baseado no exposto, considere que o seu pai precisará fazer um empréstimo de R$ 1.500 para quitar algumas dívidas, escolhendo pagar o crédito em 20 meses e que será cobrado em cima do empréstimo uma porcentagem de 1,09% ao mês. Qual será o valor pago por seu pai quando quitar o empréstimo? Para a solução, utilize os conhecimentos adquiridos durante a sua jornada escolar. Diante dessa situação problema, nós percebemos, né, a utilização do arco de Meigherez,
que é quando uma situação advém da realidade, são considerados os pontos-chave, o que será investigado. Percebemos se for uma situação colocada dentro da sala de aula, né, como aqui nos propomos, as ideias de contrato didático, visto que professor e alunos têm papéis diversificados na resolução dessa determinada situação. O professor pode incentivar os alunos, ele propõe a situação, ele pode levar os alunos, né, a argumentarem utilizando os tipos de perguntas que eu já coloquei anteriormente, sejam perguntas do tipo tematizante, de inquirição, que levem os alunos a argumentarem de forma crítica e analítica, e que a resolução de problemas ela é uma necessidade da articulação de conceitos e procedimentos matemáticos para a solução. E com isso ponderamos a respeito da ação comunicativa, que consideramos nela o contexto dos indivíduos, claro, uma linguagem comum que há na situação esboçada, que no caso é a língua portuguesa, os professores e alunos eles falam a mesma língua. Há um processo de comunicação nessa resolução. É importante ter falas durante o processo de resolução de problemas, pois assim os alunos podem tirarem suas dúvidas, né? Pontuar o que concordam e o que discordam. E os tipos de perguntas feitas pelo professor para uma reflexão crítica por parte dos alunos, uma mediação assertiva para que não levem aos efeitos nocivos do contrato didático, que não seja preciso que o professor ele responda uma questão pelo aluno, que não seja preciso que o professor considere uma situação qualquer do aluno, né, uma ação qualquer, como um conhecimento banal do aluno, como um conhecimento científico, e que os efeitos das falas, das ações do professor vão gerir uma aprendizagem de qualidade. Com isso, nós esboçamos aqui as nossas considerações finais. Abordamos primeiramente a respeito da importância do ensino da aprendizagem a partir da realidade, né? Porque traz uma contextualização para os alunos, chamar a atenção deles, eles podem se sentir mais entrosados. A divisão de responsabilidade na ação de resolver problemas. Se vai ser colocado numa situação um problema para o aluno, o professor não é o professor que deve responder, mas sim o aluno. O professor ele deve organizar as situações didáticas, os contratos didáticos, que considera o estudante como sujeito a aprendiz, uma mediação assertiva, perguntas que levem à argumentação. O aluno ele é protagonista na construção do seu conhecimento, no entendimento do conhecimento matemático, nas aplicações diversas, e a importância da mediação e a maneira com que o docente conduz o processo de ensino é de fundamental importância para a aprendizagem do estudante, considerando fatores que interligam a criticidade do estudante e o seu papel na construção do conhecimento. Com isso, mostramos aqui as nossas referências. Por fim, agradecemos inicialmente ao evento, né, à organização, pelas inúmeras palestras, as organizações nas salas de comunicações orais, a nossa casa, que é a Universidade Federal de Alagoas, ao programa de mestrado em Ciências e Matemática, qual fazemos parte, eu e a professora Cláudia de Oliveira Lousada, e ao nosso grupo de pesquisa em Matemática, Educação e Tecnologia do Instituto de Matemática da UFAL. Muito obrigado.